Oi, pessoal, me diz uma coisa. Você é aquele tipo de pessoa que se adianta aí para os compromissos do dia a dia ou que vive correndo contra o relógio? Você é que pessoa, Bruno? Eu tento me adiantar, mas quando eu tento me adiantar, eu acabo me atrasando também. É um paradoxo. Mas a verdade é que a pressa já virou uma rotina de muita gente, principalmente nessa época, né, que a gente recebe muita informação de todos os lados, né? E a gente corre para dar conta do trabalho, das mensagens, das metas, e mesmo assim, muitas vezes fica a sensação, né, que a gente está devendo alguma coisa. É verdade, Bruno. E essa sensação aí de estar fora do tempo da vida é real. Tem gente que se cobra muito por ainda não ter a carreira aí dos sonhos, não ter casado, não ter filhos ou não estar no mesmo ritmo que vê nas redes sociais. Mas será que existe mesmo um tempo certo para tudo? E para ajudar a gente a entender um pouco essa relação entre pressa, ansiedade, atrasos e pressões sociais, recebemos a psicóloga Ana Júlia Batista e a atriz e profissional de marketing Marina Barros. No quadro Tá na Rua, o repórter Marvi Pinho foi saber se as pessoas já se sentiram atrasados na vida e o que elas acham dessa pressão de ter que dar conta aí de tudo o tempo todo. E no Atividade Legislativa vamos mostrar leis e ações relacionadas à saúde mental e ao acolhimento psicológico aqui em São José dos Campos. Então vamos sem pressa, mas também, né, sem se atrasar aí, porque o Tá Ligado na Cidade está começando. Fernanda, tem gente que se atrasa para tudo. Eu mesmo me atrasei para vir ao mundo. O médico falou assim, seu filho vai nascer entre o dia 12 e o dia 19 de janeiro. Deu dia 20, minha mãe não tinha tido contração. Ela foi no hospital, teve que fazer uma cesárea forçada. Estava dormindo. Que legal. Dizem que é a primeira cesárea de Taubaté, inclusive. Mas falando sério agora, a psicologia explica, né, muitas vezes que isso não tem relação só com a desorganização. Isso pode ter a ver com a ansiedade, a dificuldade de lidar com o tempo e também com a forma como as pessoas enxergam as prioridades da própria vida. Então, como é que a gente equilibra tudo isso, hein, Bruno, hein, gente? Como é que é? Para ajudar, então, a gente a responder essa pergunta, né, e entrar nessa conversa aqui com a gente agora aqui no estúdio, recebemos a psicóloga Ana Júlia Batista e a atriz e profissional de marketing Marina Barros. Meninas, sejam muito bem-vindas ao Tá Ligado na Cidade. Obrigada. Prazer estar aqui com vocês. Ana, eu já quero entrar nessa parte psicológica aí, né, em relação ao atraso, enfim, qual que é a diferença, né, quando a pessoa, quem é atrasado, quem é uma pessoa atrasada, né, também, e quem acaba se atrasando ocasionalmente ali, né, atrasa de vez em quando, enfim. O Brasil tem essa também, né, que o brasileiro é sempre atrás, enfim. Sim. Tem essa questão cultural também, né, que acaba tendo, né, nessa questão, enfim. Como é que você pode explicar aí psicologicamente? Bom, tem dois tipos de atraso. A gente tem o atraso ocasional, que é, por exemplo, eu estou vindo aqui para a TV Câmara, teve um acidente na minha frente, eu vou me atrasar. Isso acontece, pode acontecer semanalmente, mensalmente, mas tem o atraso crônico. Aquele que acontece todo dia, porque eu não consigo lidar com as minhas demandas. Eu não estou tendo tempo para me organizar mentalmente e fazer meus planejamentos. Isso pode me gerar decepção e ansiedade. Isso atrasa tudo na minha vida. Seja os próximos passos ou o passo que eu estou vivendo agora. E para não se atrasar, a organização, como começar também a se organizar? Se a pessoa não é muito organizada, ela pode, com pequenos movimentos ou pequenas coisas no dia a dia, montar o organograma para, sei lá, no futuro isso evoluir e aí ela deixar de ser atrasada ou mitigar um pouquinho isso? Eu acho que o mais interessante no momento é se acalmar. Porque como tem muito a ver com a ansiedade, se acalmar, respirar fundo e pensar no dia que eu vou ter pela frente. Como que eu posso começar a pensar nesse dia? Eu posso estruturar uma agenda do que eu vou fazer, qual horário eu vou fazer, mas é claro, uma coisa que pode ser realista. Porque não adianta eu falar que, por exemplo, eu vou fazer uma faxina em 30 minutos, eu não vou conseguir fazer isso. Então tem que ser de acordo com a minha realidade, sempre. Eu acho que a parte mais difícil, né, de ter uma noção, assim, do nosso tempo, é a gente conseguir saber o tempo que a gente demora em fazer as coisas, né? Então, por exemplo, às vezes uma coisa que às vezes eu faço, assim, tô no banho, preciso tomar um banho em tanto tempo. Coloco uma música que tem aquele tempo, uma música mais longa, e aí eu consigo administrar. Olha, eu acho que aí a música tá acabando, chegando no fim, acho que tá na hora de eu agilizar aqui. Então, eu acho que o principal ponto, né, é isso, Ana, é que a gente consegue pensar em como a gente consegue... A gente não tem controle do tempo.
mas em como a gente consegue ter uma noção das nossas atividades para aquele dia. Porque senão a gente enche o dia de atividades e aí depois no final do dia a gente começa com essa frustração de, nossa, eu não consegui fazer nada. Às vezes você fez muita coisa e você não consegue reconhecer isso, né? E isso que você falou é até uma forma de ter leveza no meu dia. Eu calcular com uma forma leve, não com uma forma de cobrança muito árdua em cima de mim mesma. Mas aí as redes sociais atrapalham tudo isso, né, minha gente? Essa questão da frustração, principalmente, né? E aí, como lidar, né, Marina, você que é atriz, né, e tá nessa profissão também de marketing profissional, né, lidar com as redes sociais em relação ao tempo, né, a não se comparar, a questão da ansiedade, da frustração, como que você vem enxergando isso, né, em relação às redes sociais, em relação ao nosso tempo? Ao tempo, será que a gente está atrasado, né, na vida, né, acaba acontecendo isso com a gente o tempo todo, né, quando a gente está ali na rede social. Eu acho que a parte das redes sociais deu um boom muito, cada vez maior, assim, depois da pandemia, que a gente ainda fala de depois da pandemia. Então, a gente começa a entender os efeitos disso até hoje, colher eles, né? E uma das coisas que aconteceu muito é que muita gente ganhou muita fama, porque eu fico pensando, qual que é a diferença de agora e do passado, né? Por que agora a gente está se comparando tanto? Será que no passado tinha isso? Né? A gente fica pensando nessas questões. E um ponto muito, assim, principal nisso é que muita gente conseguiu muita fama, então conseguiu muito dinheiro. E aí conseguiu, vamos dizer assim, crescer na vida, né, digamos assim. E continuou postando isso nas redes sociais. Então, colocou lá, expondo a vida. E às vezes gente muito nova, ou às vezes pessoas mais velhas que já tinham uma vida consolidada que também começaram a expor a vida. E como quem está aqui por trás das telas entende isso, né? A gente começa a se comparar. Sim. A gente começa a pensar, nossa, mas não, acho que eu tenho que estar fazendo isso, tenho que estar fazendo aquilo. Eu tenho que conseguir o que ela conseguiu, porque ela tem a minha idade. Mas isso não funciona bem assim. Eu acho que a gente tem que pensar qual é a nossa realidade. As pessoas à nossa volta, elas estão fazendo o quê? As pessoas reais, né? Assim, não que as pessoas da internet não sejam reais, mas elas têm uma vida que não condiz com a nossa realidade muitas vezes, né? Então, a gente pensar na nossa volta as pessoas que estão próximas a gente, pra gente entender se a gente realmente está atrasado ou se a gente está ainda vivendo a nossa própria vida, né? Que eu acho que é um ponto principal que a gente tem que entender. Então, assim, a gente está vivendo a nossa própria vida ou a gente está se comparando o tempo todo? Cada um vive uma vez, né? A gente não sabe, assim, o que eu tenho que fazer o próximo passo? Eu não sei. Eu tô vivendo essa vida pela primeira vez. É a primeira vez que você tá no mundo. Eu acho que a melhor forma da gente conseguir lidar com isso é se comparar apenas com nós mesmos. A gente não sabe qual que é a dor do outro. O que ele fez para chegar ali? Isso não diz respeito a mim. Diz respeito a mim o que eu vou fazer. E eu acho que isso é uma coisa muito importante pra gente conseguir aplicar no nosso dia a dia. Ótimo. Sem a gente perder muito tempo por aqui, né, Bruno? Chegou a hora da gente saber a opinião do público de fora, né, sobre esse assunto aí que a gente está conversando aqui. Pois é, o nosso repórter Marvin Pinho chega para somar com a gente e ele foi até as ruas para perguntar para as pessoas como é que elas se sentem, né? Se elas se sentem atrasadas na vida, quais os hábitos de pressão que acabam pesando no dia a dia. Então, bora assistir juntos o Tá Na Rua. Fala, galera, desculpa o atraso, tô aqui no Tá Ligado, no Tá Na Rua, para perguntar pro pessoal aqui no calçadão de São José dos Campos se eles acham que estão sempre atrasados, tanto no dia quanto na vida. Olhar pro amigo, falar, nossa, será que eu podia ter feito mais coisa? Fernanda, Bruno, já pararam para pensar nisso? É isso que eu quero ouvir da galera, vamos lá? O dia hoje tá corrido ou não? Hoje não, hoje tá tranquilo, mas normalmente quando tem um treino é mais corrido, sim. Treino do quê? BMX, bicicross. Caraca, então eles em si já é a correria, né? Isso mesmo. Seu Geraldo, o senhor costuma ter muita pressa assim no dia a dia? Tenho, sempre corrido. Não tem como, muita coisa pra fazer, né? É, muita coisa pra fazer. Agora me diz uma coisa, e na vida? O senhor costuma achar que tá atrasado, tem que correr mais, muita coisa pra fazer também? Sempre fui desse jeito. Fala com a gente um minuto. Amigo, eu tô um pouquinho de pressa. Mas é sobre pressa que a gente tá falando. Obrigado, amigo. Tá bom, obrigado. Karina, costuma ter muita pressa no dia a dia? Sim, né? A vida é corrida, mãe de 2 filhos, então a gente tem que estar sempre acelerado. Tem que estar correndo. Então a vida sempre, a gente tem as coisas pontuais, a gente tem os compromissos, mas tem coisas por fora, então é corrido.
a gente acha corrido. E quando, Karina, quando às vezes olha para um amigo, para uma amiga de muito tempo e fala, nossa, mesmo sendo corrida eu poderia ter feito mais coisas, às vezes tem esse tipo de pensamento ou não? Sim, com certeza, né? A gente às vezes tem que dar uma pausa. A gente fala, nossa, nem tudo tem que ser corrido, né? A gente tem que colocar uns limites para também ter um pouco dessa estabilidade, de poder falar com os amigos, com as pessoas que passaram pela nossa vida, né? A gente tem que tirar um tempo, sim. Tem que dar uma pausa, sim. Gustavo, e você, tem o BMX também ou a correria é outra? Ah, eu luto judô hoje em dia. E hoje tá um dia corrido para você, tá mais tranquilo? Nada, eu sou só amigo dele, não sou irmão nem nada, vim só passear com ele aqui, tá bem legal. E você, tempo livre, gosta de fazer o quê? Ah, normalmente eu gosto, mas normalmente eu fico treinando também. Mas quando você tem um tempo livre, acaba ficando preocupado assim, nossa, eu podia ter usado esse tempo de descanso para treinar, para estudar, para fazer outra coisa? Sim, principalmente quando tem tarefa, né? Que tô no nono ano também e sempre tem muita tarefa, então... E aquela culpa, né? É. Mas aí o que faz com essa culpa? Tem como dar um jeito de resolver ou não? Acho que tem, né? Tem como melhorar, fazer mais, estudar mais. Olha para aquele amigo de mais tempo e fala, nossa, olha só, podia ter feito mais coisa, olha o tanto de coisa que ele fez ou não? Não dá nem tempo de ver, porque a correria, entendeu? Não paro, entendeu? Sempre que eu não tô aqui, eu tô em Minas, eu não paro muito. Levanto cedo o dia inteiro. Robert, agora tira uma dúvida. Quando você tá caminhando no centro da cidade assim, o repórter para você fala, nossa, mas eu tô com pressa. Primeiro eu tento fugir, mas como não consegui, agora estamos aqui. E com bebê no colo, bebê lindo desse, lindo no colo, às vezes vem o pensamento, a ideia de que precisa fazer mais coisa, de que às vezes pode faltar alguma coisa nesse sentido? Não, sim. É sempre bom ter mais tempo livre, né? Principalmente que a gente tem 2 filhos. Então é legal a gente ter mais tempo, porque são idades bem diferentes. Aí não é a mesma atividade que serve para os dois, então tem que tirar um tempo para um e um tempo para o outro. Fala com a gente rapidinho. Obrigado, não tem Sobre pressa. pegar um negócio ali, senão vai fechar a loja. É porque a gente trabalha aqui, né? Então acaba saindo no meio do expediente, aí é com pressa mesmo. Uma fugidinha. E o que mais no dia a dia? Às vezes queria ter feito mais coisa e acaba que o dia não rendeu ou o ano não rendeu. Ah, acontece, né? A gente vai fazendo, às vezes você não termina uma coisa, né? Você vai começando e aí é pressa pra tudo, acaba que não termina nada. Isso aqui, despertador, já era. Tenho que ir. Acabou, gente. Opa, calma aí, esqueci de encerrar aqui, gente. Viu só, quando se trata de atraso, cada um tem um motivo diferente. Atrasei sem motivo aqui. Gente, por causa de filho pequeno, quer cuidar do filho, por causa do trabalho. Todo mundo tem um motivo, então tem que ficar atento quanto ao tempo aí, gente. Tô indo nessa porque eu tô atrasado, hein? Muito bom. Volte sempre, viu, Marvin? Volte sempre aqui no Tá Ligado da Cidade com a gente, viu? Aqui não Tá na Rua. Meninas, uma coisa que foi muito falada ali é a questão da culpa, né, Ana? Principalmente, né? Parece que quando a gente para, né, um tempo de não fazer nada, vem o sentimento de culpa, né? Por que isso acontece? Como equilibrar essa sensação, né, de não ter esse sentimento de culpa? Sim, isso é uma coisa muito normal. A gente está com um dia tão corrido que a gente acha que a gente tem que continuar na correria até quando a gente está em casa, sendo que não. Todo mundo merece e precisa do seu momento de descanso. E eu acho que isso é uma coisa que se tornou muito normalizada. Glamorizar, tá sempre ocupado. Se eu estou fazendo um hobby, eu tenho que ser o melhor naquilo. Então, até no momento que é para descansar, eu tenho que me comparar, eu tenho que ser o melhor, eu tenho que fazer aquilo rápido e com pressa. E eu penso que uma forma de eu conseguir equilibrar isso também é fazendo as minhas gestões. Eu mereço esse descanso. A gente tem que pensar dessa forma. Porque se eu não descansar, eu posso ter um burnout. Eu posso ter uma crise de ansiedade, um ataque de pânico. E vai ser pior para mim lá para frente. Eu acho que pressão e pressa tá bem ligado a isso mesmo. Porque você tem outra. pressa de fazer as coisas e a pressão de fazer bem. Sim. Né? Então, assim, são as duas coisas vão caminhando ali mesmo. Então, que nem você falou do hobby, eu acho. A gente tem essa pressão de, não, preciso ir fazer bem, aí a volta de novo, né? A gente lota nossa agenda ali com trabalho, com hobbies, pensando, a gente não descansa. Porque o hobby, que era uma coisa pra gente descansar, por exemplo, a gente acaba não descansando, né? Então, acho que esse é um ponto bem interessante para trabalhar, assim. E tem uma coisa que falaram ali também, né? Até o Marvin puxou, a questão muitas vezes as pessoas
fazem um planejamento, principalmente no começo do ano, né? Pô, 1º de janeiro eu vou fazer isso nesse ano, tal, não sei o quê. Só que assim, tudo que a gente planeja nem sempre é como a gente... As coisas andam, né? Não é nem porque a gente não queira, mas as coisas às vezes não andam, às vezes atrasam um pouco, né? Enfim. Como lidar também com essa frustração de, tipo assim, pô, eu preciso, sei lá, fazer tal coisa até maio e tal coisa depois até agosto, só que chegou agosto eu não fiz nem a primeira coisa que eu prometi fazer para mim mesmo, entendeu? Então, como é que também é isso, né? De lidar com essa frustração também, né? Sim, as famosas listas de metas. Até eu faço isso, não vou mentir. Mas como que eu faço para conseguir cumprir e também não ficar me cobrando? Eu coloco aquilo que dá para cumprir, que é tranquilo, que é realista. Não é uma coisa, por exemplo, em 2 meses eu vou viajar lá para os Estados Unidos 3 vezes. Eu não vou conseguir fazer isso, sabe? Então, são coisas que eu vou conseguir cumprir, com prazos que eu vou conseguir fazer. E se eu não conseguir fazer, tá tudo bem, eu tenho uma vida inteira pela frente. Eu acho que lidar com a frustração é justamente isso. É você saber Exatamente. se acolher ali naquele momento e entender que... Calma, vamos rever as outras coisas que você já fez. Que às vezes você nem colocou na lista de metas uma coisa que você realizou. E que às vezes o que você não fez pesa mais do que o que você fez, né? Tipo, você fez tanta coisa legal e uma coisa que você não fez, você assim, puxa, eu não fiz, mas... E aí você não consegue olhar para trás e ver o que você fez, né? Exatamente. Sim. Você acaba buscando tanta perfeição que você não enxerga o que você está fazendo. Do seu jeitinho, mas você está fazendo. E uma coisa que também a gente até tem a ver e não comentamos muito, que é a FOMO, né? Já ouviram falar desse termo? FOMO, Fear Missing Out. Tipo, a sensação de você estar perdendo alguma coisa. Hoje mesmo estava escutando uma música que falava que falta de casa, mas medo de ficar. Porque perdendo as coisas acontecendo e eu perdendo o mundo sem parar. Então, assim, essa sensação da gente tá perdendo as coisas também, dos momentos, a gente só pode estar aqui agora. A gente não desenvolveu essa habilidade ainda de onipresença, né? Então, essa sensação de sentir atrasado, sentir pressa nas coisas, é de tá acontecendo um evento, tá acontecendo outro, e você não saber escolher a sua prioridade, sentir que tá faltando, tá precisando entrar naquilo. Então, é uma sensação também que acontece nesse caminho de planejamento, de compromissos, e não é uma coisa boa de sentir. E a gente não está atrasado. Exatamente. Cada um tem seu tempo, gente. Ó, então, é os tempos também que tem que parar um pouquinho para a gente chamar o intervalo. Então, daqui a pouco a gente volta, tá? É rapidinho, viu? Não saia daí. Estamos de volta com Tá Ligado na Cidade e hoje nosso papo é sobre pressa, pressão e essa sensação aí que a gente precisa estar correndo o tempo todo para não ficar aí atrasado na vida. Pois é, e para continuar essa conversa com a gente, recebemos a psicóloga Ana Júlia Batista e também a atriz e profissional de marketing Marina Barros. E eu já direciono a próxima pergunta para a Marina, que trabalha com marketing, trabalha com redes sociais. A gente também culpa as redes sociais dessa questão da comparação, dessa questão, né, de... Parece que a gente não está vivendo 24 horas por dia, né? É uma coisa muito rápida. E aí não é nem só pelas redes sociais, né? Pela velocidade que as coisas acontecem e que chegam pra gente, né? Mas a rede social também, como você trabalha com rede social, tem um negócio de, assim, você tem que postar alguma coisa no horário determinado ou numa janela de horário, porque senão não chega no alcance. E, assim, e as plataformas estão mudando isso toda vez, né? Tipo, todo ano elas mudam, porque tem que ser postado num horário tal, porque senão não gera o alcance. Isso também, nesse balaio também, é um ingrediente a mais, né? Sim, eu acho que a questão das plataformas, né, no geral, os algoritmos, eu sou uma heavy user de alguns tempos, assim, desde quando eu era criança. Então, eu acompanhei muito a evolução, desde o Orkut, Facebook, Instagram, todo esse processo. E uma coisa que eu fui percebendo, quando lançou o TikTok também estava lá, que antes era o Dub Smash, enfim, algumas plataformas do tipo. E o que eu fui percebendo é justamente isso, eles tinham uma forma de funcionar e agora acho que a sensação que dá é que todo mês tem uma coisa nova nesse algoritmo, tem uma coisa nova que aparece. E aí a gente, a gente que trabalha com isso, fica com essa sensação. Pelo menos eu sinto assim, nossa, eu preciso aprender mais, preciso aprender mais. Então, todo mês você sente a necessidade de eu preciso continuar evoluindo, continuar estudando e entendendo como isso aqui funciona. Porque o algoritmo vai mudando muito rápido. E agora, por exemplo, com as inteligências artificiais, até essas
você falou das informações, né? Então, qualquer coisinha a gente vai lá e joga. Eu até estava trabalhando isso em mim recentemente, do tipo, às vezes vem uma pergunta na minha cabeça, automaticamente já quero uma resposta. Mas será que eu preciso de uma resposta? Né? Então, acho que esse caminho, né, de tanto o algoritmo mudar, de ter uma hora para postar, de ter a melhor momento. Essa semana mesmo, foi uma semana de convocação, né, da Copa. Nossa. Então, assim, todo mundo quer postar sobre isso, todo mundo quer estar por dentro, assim. E aí, às vezes, até as trends mesmo. Será que faz sentido para você, para o seu perfil, postar aquilo? É uma conversa que, dentro desse mercado, né, de marketing, a gente vem trabalhando muito. Muitas trends rolaram recentemente, acho que muita gente sabe, a trend do pode vir, do será. E aí, se faz sentido com a sua linguagem, com a sua estratégia, fazer aquela postagem ou não. Porque a sensação de estar perdendo, de não estar pertencendo, de não estar no meio, atrapalha bastante a gente nesse caminho. Então, com certeza. E, Ana, tem muitos jovens, né, em relação a isso, né, que estão mais nesse meio, né, em relação a estar sempre atualizado ali nas redes sociais, de não perder tempo, né? A gente que é um pouco mais velho, né, de outra geração anterior, não tem tanto isso, mas parece que fica esse sentimento de culpa por não estar ali postando. Mas hoje os jovens já nasceram, né? E eles querem estar o tempo todo atualizados ali com o tempo de agora ali da rede social que ela está proporcionando, né? O que tem de relato em relação a isso, a esses jovens, né? Em relação às redes sociais? O que você vem percebendo? Que sinais, né? Até de saúde mesmo podem acontecer, né? De ruim ali para eles também, né? Em relação a isso. Sim, a internet é uma terra de ninguém, né? Então, as pessoas, elas postam conteúdo que às vezes não é legal para uma criança assistir. E as crianças, hoje em dia, elas já estão nascendo com o celular na mão. Então, é uma forma que os pais estão dando para a criança relaxar, para ela ficar quietinha. E eu não julgo esses pais, porque às vezes você está tão cansado, tão exausto, que é a forma que você achou de deixar a criança mais quietinha. E entra até nisso que ela falou, dessa parte de conteúdos que não tem a ver com tal perfil, que está engajado e está chegando para crianças. Isso acelera o processo de ser Sim, criança, exatamente. né? Também, né? Acelera outro, não tem um respeito ali com o tempo mesmo da pessoa, né? Em relação à evolução dela como ser humano, né? E a gente até vai falar um pouco de adultização, às vezes, Exatamente. né? Nessa comparação. Às vezes uma criança criança que a gente fala assim, ali desde criança mesmo, pequenininho, 4, 5 anos, até as crianças mais jovens, né? Os 12, 13, 14, 15 anos que estão na internet e vem as pessoas postando, pessoas, como eu comentei, né? Sobre pessoas mais velhas postando e começa a se comparar. De querer parecer mais como a fulana de tal, que está aparecendo lá, quer parecer como ela, então acaba se maquiando, se produzindo, sendo que ela é só uma criança que devia estar pensando. E uma coisa até que a gente pode pensar é sobre o tédio, né? Como que o tédio também, a gente está abominando o tédio, sendo que ele é justamente o ponto que faz a gente criar, que faz a gente trabalhar a nossa criatividade, né? Então, eu, assim, como atriz, fico pensando muito nisso. Lá, antigamente, os filósofos, eles tinham muito tempo de ócio. Por isso que eles tinham 525 profissões, né? Pesquisador, filósofo, matemático, enfim. Então, acho que é um ponto muito importante e preocupante, assim, nas crianças que estão direto o tempo todo já nas redes sociais. A molecada não tem o tempo de tédio, eles não conseguem ficar entediados, né? Isso é muito Não maluco. conseguem, exatamente. E os desenhos de hoje em dia, eles são muito acelerados, não sei se vocês já pararam para ver. Muito acelerado. Antigamente a gente via um desenho, ele tinha as cores mais calmas, os personagens falavam mais pausado. Hoje não, é tudo muito rápido, porque é a forma que está aprendendo, porque o mundo está assim hoje em dia. E até pegando um gancho nisso que você falou da adultização, isso é um grande problema, por quê? A gente não sabe por quem está por trás das telas. Quem são as pessoas que estão vendo essas crianças se adultizando, postando conteúdo como se fosse adulto. Meninas, muito obrigada, viu, pela presença de vocês aqui no Tá Ligado, para enriquecer o nosso papo aqui com esse assunto tão importante que a gente com certeza vai ter muito tempo para falar outras vezes aqui, com certeza, no programa, viu? Muito obrigada. Obrigada, foi um prazer. Obrigada. E a gente vai agora para o nosso segundo intervalo e já a gente volta com o nosso quadro Atividade Legislativa. Então não saia daí.
Estamos de volta com Tá Ligado na Cidade. Agora é hora de olhar com mais calma, sem pressa e sem correr contra o relógio para um ponto muito importante dessa conversa. Porque quando o assunto é saúde mental, apoio e qualidade de vida, o poder público também tem um papel importante. Então, chegou a hora do nosso quadro Atividade Legislativa para entender como essas questões aparecem nas leis e ações da cidade. E para explicar tudo isso para a gente, é hora de chamar o nosso colunista Samuel Strazer. Muito bem-vindo, Samuel. Olá, pessoal. E aí, Fê? Sem atrasos. Tudo bem? Estamos aqui, calmo. Calmo. Tranquilo. Devagar e sempre, como dizem. É isso aí. Nossa, que assunto importante, né, gente? Porque esse sentimento está presente na vida de todo mundo. E cada vez mais esse mundo mais conectado. Mais conectado, todo mundo pensando que está atrasado, né? E a comparação nas redes sociais, né? Ela tem sido um mal tanto para os adultos quanto para as crianças, né? A gente já tem estudos voltados para essa questão, né? E é lógico que o poder público tem debatido muito essa questão, né? Então, a gente teve a regulamentações aí do uso de redes sociais, do uso da internet, né? Por pessoas menores de idade, né? Então, é uma discussão que está em alta, né? E aqui em São José dos Campos, a gente tem tido algumas ações práticas, né? Voltadas para a saúde mental, né, das pessoas da cidade, né, e também, sobretudo, para as pessoas mais jovens, para as nossas crianças e os nossos adolescentes. A gente teve em 2021 a aprovação de uma lei aqui na Câmara que autoriza as escolas, né, a rede básica de ensino aqui do município a contratar profissionais da psicologia, né? Então, para as escolas terem profissionais voltados para essa área, né? Então, a gente tem os pedagogos e os psicólogos, né, essa junção da psicopedagogia, né, nas escolas municipais aqui para acompanhar as crianças desde cedo nessa questão, né? A ansiedade infantil, a depressão infantil, ela é um problema da nossa geração e o poder público tem discutido e está atento a isso também. E também alinhado com isso, para expandir o atendimento de saúde mental, a gente teve em 2023 a aprovação de uma lei que autorizou a prefeitura a criar os CAPs regionais. Então a gente tem, né, os CAPs são os Centros de Atenção Psicossocial, né, aqui da cidade, é uma iniciativa do SUS, né, e a cidade aprovou uma lei, a Câmara aprovou uma lei que autoriza a ter os CAPs regionais. Então não é só um CAPs, né, a gente tem CAPs em várias regiões da cidade, adulto e infantil. Então a gente tem serviços, né, CAPs especializados para as crianças e CAPs especializados em adultos, inclusive alguns CAPs que têm outras especialidades, como a atenção de álcool e drogas, enfim. É um cuidado muito importante, né? O poder público tem expandido o cuidado com a saúde mental das pessoas, porque, enfim, as doenças mentais, né, e emocionais, elas estão muito em alta, infelizmente. É isso. Muito obrigada, Samuel, viu, pelas informações importantíssimas para fechar aqui o nosso programa de hoje. Muito obrigada, viu? E olha, se você se atrasou aí para começar a assistir o programa, sem problema, tá? É só acessar o nosso canal no YouTube que tá aparecendo aqui embaixo, porque esse programa, né, e os outros episódios estão lá para você ver e rever quando quiser, Bruno. É isso, então sem pressa a gente vai embora do Tá Ligado, mas na semana que vem tem mais Tá Ligado na Cidade para você. Até mais, tchau. Tchau.